Paz seja convosco. Quero glorificar o nome do Senhor pela tua vida, mas esta noite se une a mim, se une aos cristãos de toda a terra, com o objetivo de louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Queremos conhecer mais de Deus. Queremos, Pai querido, pedir a Ti que o Senhor possa cada vez mais nos orientar. Nós carecemos, Pai querido, da Tua palavra, nós carecemos, Pai querido, das Tuas instruções e da comunhão com o Senhor. Estamos nesta noite, Pai, buscando isso, muito mais do que benefícios materiais, muito mais, Pai querido, do que coisas temporais. Nós buscamos o que é eterno, e o que é eterno vem do Senhor, o que é eterno vem da Sua santa e bendita palavra. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, agradecer pelo Teu amor e a Tua graça, agradecer pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós temos sido cuidados pelo Senhor, mesmo que aos nossos olhos as águas estejam subindo e os nossos corações se atribulem, o Senhor é aquele que nos guarda e nos protege. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o nosso coração seja preparado como um terreno bem trabalhado para receber a semente da palavra de Deus. Que nós possamos entender, que nós possamos ser capacitados do Senhor, pelo Senhor, a ouvir e entender. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glorifico a Deus pela sua vida. Saúdo você que perdeu o nosso tempo de louvor e que nós tivemos convidados ilustres para cantar conosco. O último, Asaf Borba e Ademar de Campos cantando junto conosco e louvando ao Senhor. Você perdeu, chega mais cedo, prepara tudo certinho para que você possa estar junto comigo, louvando ao Senhor, ainda de forma remota, mas junto com os anjos, junto com as pessoas que adoram ao Senhor ao redor da terra. Enquanto eu cantava, enquanto eu ouvia, eu ficava arrepiado aqui, porque eu consigo olhar com os olhos espirituais um tempo que vamos estar todos unidos na glória com o Senhor, com os anjos, arcanjos e querubins. Vai ser um tempo maravilhoso. Enquanto isso, nós temos que nos contentar com o que nós temos e fazer o melhor uso do que nós temos. Agradeço a Deus porque deu essa direção da gente poder colocar um som aí, pessoas que cantam, que louvam ao Senhor, e eu me alegro tremendamente de estar com você nesta noite fazendo isso. Aleluias. Vamos à palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje nos últimos 5 versículos do Salmos 32. Eu pensei que esse texto ia dar mais uma pregação, mas conforme eu fui meditando e fui preparando o texto, eu percebi que é suficiente o dia de hoje. Não vou estender mais, pelo contrário, o culto talvez seja um pouquinho mais curto, porque nós temos que trazer aquilo que a palavra ensina, não o que nós queremos trazer, e o nosso objetivo não é completar o horário, pelo contrário, é falar apenas aquilo que o Senhor ordena. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema juízo e livramento. Em uma sociedade em que a impunidade é aplaudida por muitos, a concepção de um dia de juízo perante o Altíssimo beira a loucura. Vimos essa semana, independente da sua ideologia política, a soltura de um preso de uma forma arbitrária, simplesmente porque se decidiu. E esse senhor começou a falar pelos todos os cantos, inclusive acusando a igreja como a grande responsável pela mortandade de pessoas no Brasil. Uma pessoa inconsequente, uma pessoa que fala sem ter temor a Deus. E eu estava vendo uma resposta, pasme, do apóstolo Valdomiro, e ele foi extremamente correto nas suas palavras. E eu olhei e falei assim, que coisa, né? Então nós estamos num tempo em que você pensar que vai ter juízo é loucura. Somos condicionados em nossos cérebros
que as infrações sejam legais ou não, são facilmente descartadas e colocadas como irrelevantes, em especial se fizer referência a mim ou a você, porque nós somos muito mais brandos na justiça quando se refere a nós ou aos nossos familiares. O padrão de comparação desta forma na sociedade, no mundo, deixa de ser uma coisa correta, e para que haja uma pseudo-paz, se substitui Jesus como padrão por um homem pecaminoso como um novo padrão de certeza ou de correção. O verso que ficou da semana passada é Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado, Davi falando para Deus, e a minha iniquidade não mais ocultei. Davi não conseguiu mais segurar a onda. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmista Davi, diferente das pessoas da época, tinha os seus olhos fitos no Altíssimo, e reconhecendo a sua culpa, ele se arrepende e recebe como prêmio do Senhor o perdão. Sem o contexto de haver troca, Davi pede perdão, então eu perdoo. Há apenas uma ação soberana de Deus. Davi tem um alívio da sua culpa e se sente novamente reconciliado e nos braços do Pai. Um exemplo deixado nas Escrituras, um exemplo a ser seguido. A palavra de hoje tem um título interessante, que pode ser que seja para você, e eu não estou dizendo que é, mas não seja como uma mula. Quando eu penso numa mula, eu penso naqueles desenhos em que ela senta e a pessoa tenta arrastar e ela não sai de jeito nenhum. Por mais que tudo seja feito, ela continua empacada. E a palavra de Deus diz nesta noite, não seja como uma mula. Nós vamos ler o Salmos 32, quero convidar você a abrir as Escrituras no Salmo 32. São 11 versículos. Nós vamos fazer a leitura integral desse texto, que diz assim, Salmos 32, assim diz a palavra de Deus. Salmo de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, como palha. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Agora é Deus falando. Davi fala em terceira pessoa. É Deus falando. Tu és, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E aí Davi volta a falar, não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Doutra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra. Estamos aqui, Pai querido, desejosos por ouvir um recado seu, santo, para as nossas vidas. Nós, Pai querido, precisamos de ti e queremos apresentar o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor use e trabalhe da maneira que o Senhor assim o desejar. Coloca a minha vida como o preletor desta noite
Que o Senhor me capacite, Pai querido, te peço em nome de Jesus, para trazer um recado santo ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Consagramos esta palavra ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não seja como uma mula. E eu já dei a ilustração. Aquela mula sentada, empacada, em que ninguém consegue tirar. Por mais que você puxe, por mais que você tente empurrar, ela não sai daquele lugar. Os 2 primeiros versículos que nós vamos meditar é o verso 6 e 7, que diz assim: sendo assim, todo homem piedoso, assim como, da mesma maneira que Davi fez, no verso 5, confessando o pecado e recebendo o perdão de Deus. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. A gente olha para o exemplo de Davi e procura Deus. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Aquele que é humilde, ora ao Senhor. Oração é a nossa conversa com Deus. Deus fala conosco em regra, de uma forma comum e normal, através da palavra. Qualquer outra forma é sobrenatural, mas nós só conversamos com Deus através da oração. Aquele que é humilde, ora. Humildade não quer dizer uma roupa rasgada, não é você viver numa favela, não é você só comer arroz com ovo, não é nada disso. Humildade é você olhar para as pessoas como tão importantes ou melhores do que você. Isso é humildade. Humildade é a soma da submissão a Deus, às autoridades, sabendo que tem pessoas que são superiores a você, somado com o reconhecimento da incapacidade em fazer o que apraz ao Senhor. Eu não consigo fazer o que agrada a Deus. Como incapaz que sou, eu preciso que alguém me ajude, seja ser humano, seja anjo, seja a figura do próprio Deus. Neste ponto, o salmista expressamente declara o que ele é. Ele não é nada. Ele é comum. Ele é como todos os filhos de Deus. E da mesma maneira que ele não é especial, nem os outros são especiais. Você não é especial. Você é um ser criado em imagem e semelhança de Deus, que vive numa terra cheia de pecado e com uma vida cheia de pecado. Nós temos que aprender a tirar o foco do homem e colocar o foco em Deus. Isso deve ser cuidadosamente observado, porque em regra nós nos achamos muito especiais e parece que Deus tem a obrigação de nos agraciar com as suas bênçãos, e Ele não tem obrigação de nada. Tudo que Ele concede porque Ele quer. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, trazemos o ensinamento para você, você continua tendo alimento na mesa, porque Deus ele não vai agir de acordo com a sua ação, Ele age de acordo com a palavra dEle. É isso que nós temos que entender. O conceito de dízimo e oferta tem sido deturpado para forçar as pessoas a entregarem os seus recursos. Ou seja, se você não entregar, você não recebe. Deus não faz barganha. Ele é Deus de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele não tem necessidade de nada. Mais uma vez digo que Davi obteve o perdão não pelo mero ato de confissão, mas pela benevolência de Deus. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Deus não tem obrigação de nada com você. Deus ele não faz permuta nem troca nenhuma com você. Quem faz isso são outras religiões, em que você vai lá, faz a sua oferta e você recebe algo em troca. Cristianismo não é isso. O perdão sempre ocorre da parte de quem é ofendido. E nós temos que entender também que quem nos perdoa é Deus. Porque primariamente quem é ofendido é Ele, não é nós. Primeiro é Ele que é ofendido. Aqui Davi nos orienta que para sermos perdoados devemos recorrer à oração, que é o genuíno sacrifício da fé. Quando você ora a Deus, confessando os seus pecados, Deus não é que a partir daí Ele vai te perdoar, mas é o entendimento que nós temos no nosso coração, que faz com que Deus ele permita o perdão, porque você aprendeu a lição.
Ele não é condicionado, mas nós temos que orar. É uma ação em que nós declaramos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 fala: orai sem cessar. Orar ao Senhor, pedir perdão a Ele, reconhecer a sua vida pecaminosa, é uma ação diária, de todos os momentos. Não é uma ação do dia de domingo, não é uma ação da quarta-feira, é uma ação que você tem que acordar agradecendo ao Senhor e pedindo perdão a Ele. Essa é tem que ser a sua força motriz no começo do seu dia. Somos também instruídos que em Davi, Deus forneceu um exemplo da sua misericórdia. Ele não simplesmente fala para você fazer, ele mostra que Davi, que era reconhecido como a menina dos olhos de Deus, ele pecou. Ele pecou gravemente. Ele adulterou, ele assassinou, ele quebrou 2 mandamentos numa tacada só. E ele, se arrependendo, ele se reconcilia com o Senhor. O pecado, o problema não está no seu pecado, o problema está em você se manter duro e não querer reconciliação. Pecar, todos nós pecamos, eu peco, você peca. Nós podemos conjugar esse verbo em todas as formas verbais e elas todas vão estar certas. Nós vamos pecar. Eu peco, pequei, pecarei. Todos nós pecamos, e nós temos que entender que após o cometimento do pecado e o convencimento do Espírito Santo, nós temos que buscar a reconciliação no Senhor, que foi o que Davi fez. O salmista também mostra que ninguém pode obter a esperança da salvação, senão mediante o prostrar-se humildemente diante de Deus. A salvação é pela graça. Como que você consegue? Se humilhando. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Quando você se humilha perante o Senhor, Ele olha e fala: o meu filho entendeu, ele pode passar para um novo nível. Todos, sem exceção, são carentes da sua misericórdia. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, não pelo seu esforço, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então você tem que se humilhar. Tem que reconhecer o seu pecado. Não consigo fazer, estou em dívida, estou em pecado. Deus, me perdoa, me ajuda, exterioriza essas palavras, a sua dificuldade perante o Senhor. Fala: Deus, me ajuda, eu não consigo me libertar do adultério, eu não consigo me libertar da mentira, eu não consigo me libertar da pornografia, eu não consigo, Pai, entregar o meu dízimo, eu não consigo acordar cedo para dominical. Pai, me ajuda, eu não consigo. Quando você exterioriza isso, você está falando: Deus, eu não consigo. E Ele te ajuda. Nós temos que entender a dinâmica que o próprio Deus estabeleceu. Ele estabeleceu essa dinâmica. Nós oramos e Ele concede. Ele não é amarrado e orientado pelo que nós fazemos. Ele definiu desta maneira. E Ele nos conclama a buscar a Deus em tempo de poder encontrá-lo. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pastor Paulo, há um tempo em que nós não devemos buscar a Deus. Buscar a Deus é o tempo inteiro. As suas atividades, elas têm que ser inseridas, cheias da palavra de Deus. Você tem que viver, fazer as coisas para a glória dEle. O que Isaías quer falar? Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, buscar a Deus em tempo de poder encontrá-lo. Você tem uma vida que se inicia e ela se finda. Você nasce, você vive e você morre. A menos que Cristo volte, esta é uma verdade na minha vida e na sua vida. Nenhum ser humano vai descobrir o elixir da vida eterna. Não vai. Deus estabeleceu um limite de tempo de vida para o ser humano, para que a gente não sofra mais do que a gente deveria. As pessoas, elas sofrem aqui na terra. Conforme o corpo ele vai ficando mais velho, vai começando a ter mais problemas. Eu estou vendo lá o meu papai lá com uma série de dificuldades, nunca teve nada, agora com dificuldades. O corpo ele vai falhando. Você tem um ciclo, um tempo para você. Ciclo está amarrado, lembra que eu falei de manhã? Esquece ciclo, tá? Você tem um tempo de vida.
em que esse é o tempo de você buscar Deus. Depois que você falecer, não adianta eu fazer uma missa de 7º dia, de 10 dias, de 20 dias, orar todo dia para você já morreu. Não há nada a ser feito. A cada momento, Deus está sempre disposto a nos encher, a nos reconciliar, a nos colocar de novo na rocha, a nos trazer paz. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de casa, de emprego, não é nada disso. Aqui é a presença de Deus. Pedi e vai se dar para você. Busca Ele e você vai achar. Bate na porta e vai se abrir a porta e você vai poder entrar no gozo do Senhor. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á a porta. É nos apresentado uma garantia da nossa busca. Não é algo que pode acontecer ou não acontecer. Se você decidir fazer uma aposta em alguma coisa, pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe. Se você já foi no jockey, nunca foi lá, falou assim: eu aposto nesse cavalo. Pode ser que ele ganhe, pode ser que não ganhe. Mesmo que você não faça aposta, você pode estar lá torcendo para o seu time, e pode ser que ele ganhe, pode ser que ele não ganhe. Com Deus não tem isso. Nos é dado uma garantia. Quando as águas transbordarem, elas não te atingem. Olha que coisa. Joel capítulo 2, 32, ele fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Você é chamado de Deus. Vai de encontro a Ele. Deixa as coisas que estão te prendendo para trás e vai de encontro a Ele. O significado não é uma vida sem lutas. Ai, pastor, eu acredito em Deus, mas eu estou vendo a dificuldade, não tenho alimento como eu gostaria, não está faltando dinheiro para o meu lazer, eu quero arrumar meu carro e não tenho dinheiro. O significado desse versículo não é uma vida sem lutas, mas consiste em que, embora profundas ondas de morte muitas vezes nos cerquem de todos os lados, não devemos temer que nos traguem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Ao contrário, cremos que estaremos a salvo e ilesos, se tão somente nos valermos da misericórdia de Deus. É só você confiar. É só esperar acontecer. É só confiar. É só acreditar que Ele vai cumprir a promessa dEle. Somos assim enfaticamente instruídos que os humildes... Quem são os humildes? Aqueles que se curvam a Deus, terão a salvação garantida, desde que recorram ao santuário da graça divina. Sob o termo transbordar estão inclusos todos os perigos, das quais parece que não haver qualquer probabilidade de escape. Você está vivendo uma situação ímpar. Ninguém viveu. Uma enfermidade diferenciada, um caso na justiça, uma dificuldade financeira. Tudo isso são as águas que estão transbordando e que Deus fala, vai até um limite. Eu não permito que passe dali não. Nesses pequenos 2 versos, aprendemos 3 verdades. Primeiro, Davi nega que haja qualquer outro porto seguro além de Deus. Não há. Meu problema é financeiro, eu vou fazer uma capitalização. Pode fazer, não tem problema. Não é pecado não. Eu vou guardar um dinheiro na poupança. Pode guardar, não tem problema. Vou fazer uma previdência privada. Pode fazer, não tem problema. Mas o porto seguro é Deus. Não é sua previdência. Não é sua capitalização. Davi, está certo que Deus será seu fiel guarda. Quando? No tempo presente, da mesma maneira que foi no passado e como será no futuro. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos.
E terceiro, qualquer adversidade, qualquer que porventura nos sobrevenha, ele, Davi, está dizendo, Deus é o nosso libertador. Qualquer coisa, quão grande é o nosso Deus. É apenas um Deus maravilhoso, majestoso e grande que pode realmente fazer essas coisas que Ele promete. Podemos também aprender à luz deste fato que somos reconciliados com Deus. Mas para quê? Só para você ficar na boa, na rede? O propósito é que cada um de nós se esforce em apresentar esses mesmos benefícios ao próximo. Aqueles que não conhecem, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com dificuldades, para que você é livre? Porque você mostrar o caminho para os outros. Falava essa semana para a Rayane, comecei um estudo com ela, e aí nós fizemos uma leitura de um livro, e eu falei assim, legal? Ela falou, legal. Eu falei assim, agora você tem que procurar alguém para fazer com isso, com alguém. Você pode fazer isso. Pessoas que estão com dificuldade nessa área, que estão com problemas, podem sim ser ajudados de uma maneira muito simples, através simplesmente de compartilhar um livro e ler junto com a pessoa. A pessoa vai ter dúvidas, você busca de Deus a instrução e você as auxilia. Isso, é para isso que eu discipulo vocês, para que vocês possam ajudar outras pessoas. Não é para você deitar na rede. A palavra de Deus diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não tem que batizar, mas você pode ensinar, pode levar a pessoa ao batismo. Desse modo, os que se mostram solícitos acerca do bem-estar do próximo, não tomando em conta a sua vida, mas a vida dos outros, são designados pelo Senhor como guia em meio às trevas. E aí o pau canta, não tem como. Se você vai nas trevas para resgatar pessoas, é claro que você sofre impropérios. Poderia estar muito bem lá em São Paulo, com a nossa gráfica ou com qualquer outra atividade, e Deus me comissionou a trazer a palavra para você. Eu passo meus apertos, minhas dificuldades, mas Ele tem guardado e provido. E o que acontece? Eu tento de todas as maneiras fazer com que você desperte. Às vezes você age como uma mula. E o que eu faço? Eu fico tentando te convencer até que você levanta. Salmos 32, 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ou seja, tem pessoas que apenas na pancada para funcionar. Davi agora explica rapidamente a importância do conselho que anteriormente disse que daria. Ele exorta todos a aprender com tranquilidade a se desvencilhar da obstinação e revestir-se do espírito de mansidão. Ele está falando, troca a roupa. Quando você vai num casamento, você não vai de chinela havaiana e bermuda. Você coloca uma roupinha mais bonitinha. As moças vão fazer maquiagem, os homens, eles não vão lá, colocam a roupinha mais melhorzinha e tal. Se você vai jogar futebol ou você vai praticar um esporte, você não vai com a roupa da festa. E assim é na vida espiritual. Nós temos que entender que nós temos que trocar de roupa. Essa roupagem que representava a nossa vida anterior, ela tem que ser deixada de lado. Nós temos que parar de ser como o cavalo e com a mula, que só funciona na pancada. E se Deus tiver que dar a pancada, Ele vai dar. Se Ele tiver que falar através de mim de uma maneira dura, Ele vai dar. Hoje de manhã, a minha mãe falou assim, hoje a palavra foi com a bucha, como é que ela falou lá? A bucha grossa, entendeu? Foi... Hã? Não, bucha, aquela parte verde da bucha. Bucha grossa, entendeu? Sem alívio. Ele, Davi, aconselha os piedosos a que se corrijam. Pois se formos bem atentos às direções divinas, tanto quanto nós devemos, cada um de nós rapidamente se apressará a buscar o seu favor e buscar o perdão de Deus. Você peca? Se corrige rápido. Quanto mais rápido você se levantar e sair dessa lama, melhor. De onde provém tanta ignorância que se vê em todos nós, senão por nós nos fazermos surdos a Deus? Você conhece a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você faz de conta que não é com você, ó.
não é comigo, estou olhando, talvez seja com a pessoa do lado, não é com você. Portanto, ao comparar os de duro coração com os animais irracionais, Davi os expõe ao vexame e ao mesmo tempo declara que os avalia como nada. Nada mais, nada menos do que dar murro na ponta da faca. A pessoa é como mula, ela não vai mudar. E nós temos que abrir mão? Não, a gente tem que continuar falando. Quanto tempo? Até Deus mandar parar. Os homens, diz ele, sabem como domar a ferocidade dos cavalos, usando freios e cabrestos. O que então pensam que Deus fará quando os encontrar dessa maneira? Como que você acha que Deus vai lidar quando você for chucro? Você acha que ele vai ficar passando a mão na sua cabeça? Ou ele vai dar uma peia em você? Então muitas vezes você reclama das lutas da sua vida, mas quem está criando o problema é você mesmo. E você é exortado a primeira, a segunda, a terceira, e Deus fala: deixa eu dar uma apertada no negócio. Deixa eu dar uma apertadinha, para ver se ele desperta. E entenda que aquele que é do Senhor e aquele que não é do Senhor vai se dobrar. No exemplo que eu dei para você da mula, ninguém tira a mula do lugar, a não ser Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Ah, mas e o ímpio? Também. E o salvo? Também. Salmos 32:10. Faltam 2. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. É isso que você quer? Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Não, pastor, eu quero a segunda parte. Então, faça por merecer. Mude o seu comportamento. Aprenda sem que Deus tenha que colocar na sua boca um cabresto e bater com um chicote no seu lombo. Porque muitas vezes você age como uma mula sem entendimento. Aqui ele declara qual será a vida dos obstinados, os duros de coração. Ele mencionou antes que apenas usando freios e cabrestos se poderia restringir a sua obstinação. Agora ele acrescenta que as suas misérias não teriam fim e medida até que fossem completamente consumidos. Se você continuar nessa batida, você vai até ser destruído. Embora Deus nos poupe por algum tempo, esta denúncia, contudo, deve nos encher de temor e nos preservar contra o nosso próprio endurecimento. Cuidado! Mesmo você como filho, você está sujeito às ordenanças de Deus e sujeito à disciplina de Deus, porque Ele disciplina quem Ele ama. E visto que ainda estamos sem disciplina, você leva uma vida muito light, a minha também. Se você começar a olhar a vida da igreja perseguida, o que acontece com eles lá, eles vivem o verdadeiro evangelho, não eu e você, nessa moleza. E visto que ainda estamos sem disciplina, que nem nossa temporal prosperidade nos engane. Não confie na sua situação, não. Fazendo-nos fechar nossa mente para que não reflitamos sobre as dores com as quais Ele ameaça todos os ímpios. Se você endurecer o seu coração, o pau vai cantar. Seja você salvo, seja você não salvo, o pau vai cantar. O alívio vem da comparação que, de um lado, nos diz que Deus está armado com inumeráveis pragas contra os ímpios, e por outro lado, que Deus se acha munido com infinita bondade para aqueles que se arrependem. Se você continuar na sua obstinação, Ele não vai passar a mão na sua cabeça, Ele vai te corrigir. O resumo novamente é: não há outro antídoto não há outro antídoto para as nossas aflições, senão que nós nos humilhemos debaixo da mão divina e encontremos nossa salvação apenas na sua misericórdia. Se prostra, aprende a curvar a cabeça, deixa de ser cabeça dura como uma mula. E aqueles que confiam no Senhor serão abençoados em todos os aspectos, porque por mais que Satanás nos assalte, todos os lados, o Senhor se levanta. Você não é isento de lutas. Você não é isento de dificuldades. Nem sempre as suas lutas refletem a correção de Deus. As suas lutas podem refletir decisões mal tomadas, ou a ação do próprio Satanás tentando tentar você, tentando buscar com que você saia do trilho. Só que quando ele se levanta,
Deus se levanta também. E Ele usa o seu escudo protetor para que vá até a medida que Ele permite. É até uma medida. Não é a qualquer medida. E o nosso último versículo, Salmos 32, 11, diz: alegrai-vos no Senhor. É os ímpios? É aqueles que se arrependem. É aqueles que se declaram incapazes. Aqueles que são humildes. Davi fala: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. O regozijar é muito mais do que se alegrar. E ele fala para quem isso? Ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Pastor, eu não sou reto de coração. Em Cristo você é. Em si mesmo não, mas em Cristo você é. Após ensinar que a genuína felicidade está disponível e é acessível a todos os piedosos, Davi os exorta a que se alegrassem. Noutra passagem de Salmos ele fala: por que estás abatido, a minha alma? E eu pergunto para você: por que você está abatido? Sobre você é a salvação, sobre você é a proteção de Deus, sobre você é o escudo do Senhor. Ele é o teu bom pastor, nada te falta. Está passando por um tempo de dificuldade? Acalma a tua alma. Davi exorta que você se alegre. Ele ordena a regozijar no Senhor, como a dizer: não há nada que os impeça de alcançar o favor divino, visto que Deus tão liberalmente e tão bondosamente lhes oferece a reconciliação. A pior coisa que poderia acontecer era Deus não se reconciliar com você. Você estaria entregue ao seu próprio coração. A gente vê lá em Romanos: e Deus entregou os homens e as mulheres aos desejos do seu próprio coração. Mulheres pervertendo o desejo natural, se relacionando com outras mulheres, homens com homens, uma bagunça tremenda. Deus está falando com aqueles homens: eu não vou me reconciliar com você. Aí você tinha que ficar preocupado. Podemos observar que este é o incomparável fruto da fé que Paulo igualmente recomenda, a saber, quando a consciência dos piedosos se tranquiliza e se alegra, eles desfrutam de paz e alegria espirituais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o teu coração ele sobe e desce, se o teu coração vive como numa montanha russa, você não vai ter paz. Você tem que aprender a parar, a luta, dificuldade, e você começar a orar, buscar versículos de conforto, versículos que você já ouviu nas Escrituras. Não é não fazer nada, mas buscar a direção de Deus, para que Ele possa te dar paz no coração. Eu tenho feito isso com frequência. O coração se inflama, se preocupa, fica desesperado com uma situação ou outra. Eu sento no meu secreto, que pode ser no sofá, na cama, no carro, na bicicleta, onde você quiser, e você começa a falar com Deus, e o que acontece é que nós podemos desfrutar de paz e alegria. Amém. Sempre que a fé for viva, essa alegria vai aparecer. Agora, se a sua fé é morta, você não lê, você não ora, você só faz o básico, na hora da refeição, no máximo, é obrigado por tudo e amém, e você já faz isso comendo o pão com linguiça lá na boca, você não lembra nem de orar. Aí, meu querido e minha querida, você vai ficar desesperado mesmo, porque você está andando segundo a força do seu braço, você não está confiando em Deus. Visto, porém, que a impiedade do próprio mundo, o que o mundo vive? Visto que a impiedade do próprio mundo o impede de participar desta alegria, Davi ela se dirige exclusivamente para quem? Para você. Ele não está falando com o fulano que falou que a igreja lá que é a culpada pela morte da pandemia. Ele não está falando com ele. Não está falando com as pessoas que não querem ouvir a Deus. Ele está falando com aqueles que se dignam a ouvir a palavra de Deus. Davi se dirige exclusivamente aos justos, a quem denomina de os íntegros de coração. Ô pastor, estou tão longe disso. Parece que eu estou vendo a irmã dos reis falar isso. A fim de ensinar-nos que a aparência externa da justiça que agrada aos homens é de nenhum valor aos olhos de Deus. Se molda aos princípios de Deus e não aos princípios do mundo. E não vos conformeis a este século. Pelo contrário, transforma a sua mente,
aos padrões de Deus, segundo a palavra do Senhor, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas como Ele chama justos aqueles cuja plena felicidade em Deus, em sua soberana graça, não nos imputando a pena pelos nossos pecados? A minha resposta é: ninguém mais é recebido em seu favor, senão aqueles que se sentem insatisfeitos consigo mesmos, em virtude dos seus pecados. Você olha para o teu espelho e você sente vergonha? Ou você olha e fala assim: ô santão! Ou você fala: ô pecador miserável? Novamente você fez isso. Não precisa nem olhar para o espelho. Olha para suas palavras. Olha para os seus pensamentos. Você se constrange? Aqueles que se encontram insatisfeitos consigo mesmos em virtude dos seus pecados e se arrependem de todo o seu coração. Não que tal arrependimento mereça perdão, mas porque a fé jamais pode separar-se dessa compulsão de correção. Você está lutando contra o seu pecado? Continua lutando. Talvez você não vença até o final dos tempos, talvez não. Mas Deus está vendo a motivação, o esforço que você está fazendo para você andar correto. Assim que começamos a nos devotar a Deus, assim que você começar a colocar Deus em primeiro lugar, assim que você começar a imaginar que eu não posso começar o meu dia sem falar com Deus, sem ler as Escrituras, eu não posso. Não, mas tem um exame que é urgente, eu acordo mais cedo. Porque as pessoas fazem isso com café, né? Eu não vivo sem o café, eu não consigo começar o meu dia sem tomar lá o meu café. Enquanto você não conseguir fazer isso, você não tem paz. Mas quando você começar a se devotar a Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai considerar você como puro e perfeito e vai te conceder os benefícios de pessoas que são filhos dele. A fé não só reconcilia o homem com Deus. É por isso que esta palavra não é para ímpio, é para crente. A palavra de Deus não é para ímpio, é para crente. Porque você tem que ter fé que o que eu estou falando não é do meu coração e nem veio da psicologia ou da meditação lá no Tibete, não, ele veio do coração de Deus. A fé não só reconcilia o homem com Deus, mas também santifica tudo que é imperfeito nele. Conforme você vai caminhando, Deus ele vai te purificando, Ele te purifica. De modo que pela graça soberana de Deus, Ele nos faz justos. Justos seres esses que jamais obteriam tão imensurável bênção com base no seu próprio mérito. Você não vai conseguir chegar a Deus pelas suas forças. Mas eu te garanto que quando você começar a dar importância às coisas de Deus, a tua vida ela vai mudar. Não é que não vai ter lutas. Não é isso, isso é mentira. Aonde for proclamado isso, é mentira. Onde for proclamado que se você ouvir a palavra de Deus, você não fica doente, não falta dinheiro, você não tem discussão com a sua esposa, seu marido, não tem problema com os seus... Isso é mentira. O que está dizendo é, vai chegar até um ponto e Deus fala, basta. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Não seja como uma mula, mas começa a mudança e transformação do seu ser. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor nos encontrou, Pai querido, como inimigos do Senhor, como mulas sem entendimento, e o Senhor quebrou o nosso coração e tem gerado mudança e transformação. E nós podemos ver, Pai querido, numa pequena medida ainda, essa mudança e transformação. Mas aguardamos grandes mudanças e transformações na nossa vida, ainda nessa semana, ainda nesse mês, ainda nesse ano. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E o Senhor é fiel e justo para guardar o nosso depósito, a nossa confiança, a nossa fé até aquele dia. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Graças a Deus. Espero que você tenha sido edificado com a palavra como eu fui. Amém. Eu pessoalmente eu gostei muito do culto de hoje, a começar pelos louvores. E eu convido você a meditar no que foi falado. Está gravado na internet. Depois eu vou editar
e vou trazer para você, colocar no teu WhatsApp. Se você quiser assistir de novo, assista. É importante que você medite naquilo que foi falado, para que isso possa ser incorporado na sua vida. Amém, queridos? Amém. Senhor, entregamos nas tuas mãos mais este dia, agradecemos pelo teu amor e teu cuidado, por tudo que nós podemos aprender no dia de hoje. Queremos pedir que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, tranquila, abençoada e restauradora. E que nós possamos, Pai, acordar amanhã, Pai querido, com uma nova mente, Pai, com um desejo, Pai, no nosso coração de buscar e ouvir a tua voz. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Amém.